Então bora lá, gente, vamos dar continuidade. A gente estava estudando a parte introdutória de paisagismo, que corresponde à história do paisagismo, e na aula passada nós já havíamos iniciado os povos da antiguidade clássica e vimos como eram as manifestações paisagísticas deste período. E a gente parou justamente no momento em que a gente estava estudando os povos helênicos, Roma, Grécia. Gente, nem sempre quando eu estou falando desses períodos, falando dessas civilizações, eu estou localizado no espaço, estou localizado também no tempo, tá? Então, o que eu estou, na verdade, tentando resgatar são as soluções que algumas civilizações encontraram ao longo dos tempos, que vão servir de referência e de repertório para a gente. Então, sempre tem que guardar o que eles fizeram em termos de solução de espaço, que a gente vai poder reaproveitar. Na aula passada, além de ter visto algumas características do que acontecia em termos de manifestação artística dos povos helênicos, ou de origem helênica, a gente estava estudando e começando a perceber uma outra coisinha também. Nós vimos algumas coisas como o paisagismo de recinto, os hábitos sociais romanos que levavam a um paisagismo muito relacionado com água, as fontes termais, né? Aquela brincadeirazinha do banheiro coletivo. A gente vê a história lá da deusa Vesta, das profetisas da deusa Vesta, né? E eu ia começar a lidar com uma coisa que era a maneira como os gregos e romanos se organizavam socialmente, gente. Então veja só, lá quando vocês viram o projeto comigo, vocês estudaram copresença. Só que lá a gente estava com uma viés muito mais voltada para espaço de edifício. Aqui a gente está preocupado com praça. E se teve alguém na história da arquitetura e do paisagismo que sabia agregar socialmente e resolver bem essas questões do espaço, eram os romanos e os gregos. Porque a maneira como eles faziam o seu traçado, na verdade é melhor a gente falar os gregos. Porque a grande contribuição de planejamento de espaço que a gente vai herdar é do traçado urbano romano, que é a maneira como eles organizavam as cidades. Mas a maneira estratégica de organizar os seus tempos e de organizar a sua vida social com vistas à socialização e à comercialização e à interação entre pessoas é bastante mais rica nas cidades gregas. E os romanos não é isso, né? Mas a gente focar Grécia. Quando a gente pega, por exemplo, a Acrópole de Atenas, nós vamos ver um grande foco de copresença acontecendo aqui por conta da organização dos volumes edilícios que eles fizeram. O que é a Acrópole? É um local especial, levantado. Por que ele é no alto? Porque ele tem uma posição estratégica bélica, né, de guerra. Você está lá em cima vendo todo mundo que está ao seu redor. Eles ocupavam o alto. Estar no alto tem que nos colocar uma relação. Para quem lembra de copresença, sabe que o fato de estar nivelado ou desnivelado muda a relação de copresença, né? Difícil estar falando desses assuntos para quem não estudou copresença, né? Vamos dar uma recapitulada em copresença para que todo mundo esteja entendendo o assunto e relembrando. Então, gente, olha, quem está assistindo isso aqui e tiver curiosidade de ver mais a fundo a parte de copresença, volta para as aulas de projeto e vai ver lá o vídeo de aspectos sociocopresenciais, aspectos sociais ou aspectos copresenciais, lá das minhas aulas de arquitetura e urbanismo. Mas vou dar uma recapitulada aqui mais breve e falar um pouquinho sobre copresença. Copresença na ótica que nós estudamos aqui nas minhas disciplinas tem o seguinte sentido: a gente compreende copresença como a parte da arquitetura que estuda a maneira como o ser humano socializa no espaço. E determinadas configurações morfológicas que a gente dá ao espaço faz com que uma pessoa queira permanecer ou utilizar, ou aquele espaço tenha maior ou menor utilidade social para o uso. Então, o que vai acontecer? Dentro dessa perspectiva, nós vamos ter 4 ou 5 sub-aspectos que vão determinar a morfologia do espaço com tendência a socializar ou não o ser humano. Os principais deles são
Construtividade. A construtividade está relacionada com a quantidade de acessos que você tem para um determinado espaço. E ela diz que quanto mais acessos existe para um espaço, maior a tendência dele querer ser utilizado pelas pessoas para socializar. Por que isso aqui é importante para a gente que está estudando paisagismo? Porque nós vamos estudar praças, porque nós vamos estudar áreas de lazer dentro do paisagismo. E eu estou dizendo para vocês que se você coloca uma área de lazer, uma área externa, uma praça, um parque, e você põe uma única porta de acesso para ele, a chance das pessoas quererem utilizar ele como parque, como praça, como área de lazer, é mínima do ponto de vista da construtividade. Isso aqui é um dos itens que a gente está estudando, tá? Então, o que é construtividade? Tem a ver com a quantidade de acessos, a maneira que o ser humano transita no espaço a partir de uma passagem, tá? Então, quanto menos construtividade, menor é o grau de copresença. O que é copresença? A probabilidade de socialização que os espaços têm, que a arquitetura tem enquanto espaço planejado, tá? Entendido, gente, o que é construtividade? Gente, quando a gente for mastigar e tentar entender isso da maneira mais grosseira possível, construtividade é a quantidade de portas que existe no espaço. Mas eu não respondo dessa maneira, porque nem sempre a construtividade é a quantidade de portas. A gente vai ver, inclusive, a partir das estoas gregas, das estoas greco-romanas, que a construtividade não vai se resumir a portas. Tem outras situações onde ocorre construtividade que não tem nada a ver com porta, tá? Então é melhor pensar em possibilidades de acesso dentro do espaço. Alguma dúvida? Então vamos partir para a convexidade. O que é convexidade, gente? Convexidade, em se falando de copresença, é quando o espaço tem a tendência a ser fechado e ele nos passa a percepção sensorial de proteção, de volume. Quanto mais ele tende a ser fechado e as configurações morfológicas tendem a colocar as pessoas frente a frente uma com a outra, mais convexo a gente entende que ele está em termos de planejamento arquitetônico. Então, sabe que já é obra para ele, eu vou agradecer, eu acho. Se tiver para me dar, vai ser bom, porque senão minha voz vai acabar falhando até o final. Tem rosa aí, meu? Não, café não, café talvez seja até pior. Não, eu estou aqui com o meu sprayzinho por enquanto. Que isso? Peraí. Já não tem hora? Obrigado. E além da febre, a voz falhando, né? Eu não consigo dar. Deu já. Obrigado, ó. Sim. Convexidade, gente, é a sensação de percepção de fechamento do espaço. Mas a convexidade em si, sozinha, só de ser fechado, não é o ideal. Então, por que convexidade tem interesse para a gente numa praça? A gente vai ver daqui a pouco nos exemplos, nas fotos, nas imagens. Quanto mais você fecha um espaço, mais tendência você tem a fazer com que as pessoas se sintam protegidas por ele. Mas ele tem um seguinte detalhe: a convexidade não é somente o espaço ser sensorialmente fechado. Precisa existir uma tendência natural de frontalidade social, ou seja, eu preciso ter a condição de poder estar frente a frente com você para socializar. Normalmente, quando a gente faz uma convexidade, ela pode ser quebrada quando elementos, edilícios, construções, volumes são colocados no meio dos espaços. Porque ao invés de eu poder encontrar com você, socializar e trocar ideias, fica um trambolho na minha frente e gera as panelinhas de você. Fica para lá e fica para cá. A gente vai ver já nos exemplos. Pois é. O danado do chafariz é um desses elementos que vai encher o saco da complexidade. Ok? Tudo claro até aí? Axialidade. Axialidade tem a ver com, gente, axis quer dizer eixo. Axialidade tem a ver com eixo de circulação. Quanto mais você está próximo de um eixo de circulação, ou quanto mais eixos de circulação
penetram um espaço ou passam adjacentes a um espaço, maior a tendência dele a ser abastecido de socialização, porque isso quer dizer que existe um fluxo de pessoas que passam por ali e permeiam aquele espaço e fazem com que ele seja socialmente utilizado. Então, passar adjacente é bom, passar pelo meio é melhor ainda, porque as pessoas passam bem pelo meio do espaço. Ter vários eixos cruzando o espaço quer dizer que ele vai ter uma super copresença. Lembrando, gente, que a copresença em si, ela nunca se resume porque tem forte um desses únicos elementos. Pode ser que um desses elementos seja tão agressivo, tão forte, tão constituinte do espaço, que ele sozinho garanta a copresença. Mas normalmente uma boa copresença no espaço, ele é uma mistura desses fatores aqui, tá? É a contribuição de todos eles. O arquiteto, quando quer uma super copresença no espaço, ele tenta usar de todos esses recursos. Isso é básico para a formação de arquiteto, tá? Arquiteto que não sabe fazer essas coisas aqui não sabe planejar espaço. Tem deles que sabem intuitivamente, não sabem tecnicamente como vocês estão estudando agora. Mas todo arquiteto tem que saber isso aqui para saber planejar espaço. E o arquiteto que é paisagista, mais ainda quando ele está pensando no social, ainda mais agora que existe a nomenclatura arquitetura paisagística como reconhecido como atribuição exclusiva do arquiteto, né? Só o arquiteto pode fazer arquitetura paisagística. E tudo que se quer na arquitetura paisagística é socialização, ou seja, copresença. Atividades atrativas. Ser humano tem tendência natural a ser atraído para o espaço quando alguma atividade a ser exercida acontece naquele espaço. Ou seja, quando ele vai desenvolver um serviço, quando ele vai consumir alguma coisa, quando alguma atividade está acontecendo. E normalmente as atividades mais ricas que possuem atração são as atividades de consumo. E das atividades de consumo, a mais rica de todas são as que mais têm a ver com as necessidades mais básicas do ser humano. Qual é a necessidade mais básica de consumo do ser humano? Comer. Então a atividade de comer é a mais agressiva de todas para a copresença, é a mais forte. Tanto que num shopping, normalmente se coloca a praça de alimentação lá em cima, porque todo mundo sabe que a atividade mais atrativa é comer. Então as pessoas dão uma volta no shopping todinho, gastam o dinheiro todinho até chegar lá em cima, e quando vai embora, volta fazendo todo o percurso, gastando dinheiro novamente. E nunca o trajeto da entrada do shopping até chegar na praça de alimentação é uma reta. É sempre uma curva com voltas, com escada rolante que liga de um lado e tem que ter a volta para pegar do outro lado, para você passar pela frente das lojas e gastar o seu rico dinheirinho, tá? Outra coisa que é interessante no shopping, arquiteto de shopping, ele nunca projeta as coisas para serem iguaizinhos e para ser fácil de achar. É tudo complicado de achar, porque se for fácil de achar, você não perde tempo e não gasta seu dinheiro, tá? Nada no shopping pode ser muito objetivo. A única coisa no shopping que é projetado para ser objetivo é a rota de fuga de incêndio, só, mais nada. Você vê que a rota de fuga de incêndio é um negócio largo, aberto, com uma setona explicada, e que ela é uma reta e que a cada X metros tem uma delas, né? Fora isso, restante tudinho é subjetivo e bagunçado, e as fachadas são todas despadronizadas para você realmente não saber quem é quem e ficar perdido, não saber onde você está. Isso é normal. Shopping que é retão não funciona. Tá? Pois é. Pois é, ele tem que ser. Shopping ou feira, mesmo tipo de objetivo. Eu já projetei duas lojas no Shopping Butano. Já fui várias vezes. Na entrada, isso é o erro do projeto, não poderia. A praça, no caso, como o Gama tem acesso por todos os lados e ele é pequeno e é central, tinha que ser no meio. O ideal era no meio. Ou no meio ou do meio para trás, porque a parte da frente ela é mais acessível, né? De quem está chegando na cidade. Mas meu assunto aqui é paisagismo com presença, ainda não estou querendo no shopping não. Mas outra coisa, ó, quando eu falo de axialidade que eu pulei, eu esqueci, eu estou aqui em atividade, eu esqueci de falar que colocar os elementos perto de uma axialidade principal também é importante.
Shoppings, por exemplo, feiras, praças, se você coloca longe de uma avenida grande, a chance dele não funcionar é muito grande. Então a gente não coloca as atividades em locais que a gente quer que as pessoas cheguem nelas. A gente descobre onde as pessoas passam e coloca atividade lá. Comércio não funciona fora da avenida movimentada. Você não inventa o comércio num canto isolado e as pessoas vão para lá. Você descobre onde é que o movimento é forte e você joga as atividades para aquele local. Isso é um princípio de copresença. Entender isso? Vai acontecer o mesmo na praça. Planeja uma praça num local isolado que não tem uma acessibilidade importante para a cidade, uma avenida principal. A praça não vai funcionar, ninguém vai usar ela não vai ter sentido. E outra, perto da praça tem que ter atividade. Tem que ter uma lanchonete, tem que ter uma sorveteria, tem que ter um órgão público, uma escola, seja lá o que for, para as pessoas saírem das conjuntividades e acessarem aquela praça e tornar ela útil. A conjuntividade, ela também vem dessas atividades. A partir do momento que eu saio da escola, eu estou saindo de um acesso. Aumenta a copresença, mas também estou agregando uma atividade. Então são dois elementos. Lembra que eu falei que normalmente não é isoladamente que eles interferem? É a combinação entre esses fatores que faz com que a copresença seja alta no espaço. Mas atividades também de contemplação visual também é atividade, gente. Mas infelizmente, contemplar visualmente alguma coisa, de todos os quesitos da copresença, é o mais fraco possível. Tá? Ninguém se sente fortemente induzido a socializar no local porque ele chega lá na frente de uma fonte e a água está caindo e ele acha bonito. Isso não acontece, tá? Até porque depois de 10 minutos ninguém é retardado. Você fica olhando aquela água, você enjoa, né? Você vai embora dali porque já viu que tinha que ver, a água está caindo, está lindo. Ok, beleza, mas deixa eu ir para a próxima agora, né? Então, contemplação visual, gente, é um atrativo fraco, a não ser que seja um ponto turístico de importância simbólica, onde a nação nasceu naquele local, onde houve a guerra de não sei o que todo mundo quer conhecer a história, onde a cidade foi fundada. A não ser que tenha essa importância simbólica, a contemplação visual ela é fraquíssima. E o consumo de alimento é forte pra caramba, fortíssimo. Diversão também é atividade, uma que muita gente esquece. Proteção ambiental também gera copresença. Transitar num local, se chove e eu quero passar por um local que é coberto, eu vou preferir muito mais circular onde é coberto para me proteger da chuva do que num que não tem chuva. Se eu estou num local de clima tropical como o Brasil, que é quente pra caramba, é tudo sombreado, arborizado ou tem uma passarela de proteção contra o sol, eu vou preferir ir pelo sol ou vou ir protegido? Vou protegido, ainda mais porque se chover eu estou novamente protegido. Vou pegar menos chuva. Então, a proteção ambiental também é uma atividade que gera copresença. Coisas que a gente precisa considerar em termos de copresença. Acessibilidade. Gente, quando um nível acontece, quando o desnível acontece no planejamento do espaço, a gente reduz as chances de uma pessoa de querer permanecer nela. Não sei se vocês repararam que naquelas salas antigas, que eram consideradas modernas, na época do modernismo, que você desnivela, fica mais alto ou mais baixo para ficar imponente, fica bonito. Metade daquela sala, gente, são inúteis dentro de casa, ela está ali só de enfeite. Porque a partir do momento que você desnivelou, você reduz 50% a chance da pessoa querer utilizar o espaço. Um desnível de 15, 20 centímetros, gente, já é redução de 50%. Um desnível de um andar inteiro, com uma escada de passar de um andar para o outro, você reduz a copresença de 70%, 80%. Isso quer dizer que ambientes que têm desníveis de pavimentos, eles têm vida útil curta na casa. A gente já estudou quando eu dei projeto para vocês. Estou só revendo, mas para a gente interessa saber agora, para a questão de paisagismo, que na praça as áreas têm que ser ou niveladas ou com rampas, não somente porque a gente quer aumentar a copresença, não. É porque atualmente as leis de acessibilidade, elas obrigam os arquitetos que são paisagistas a dar acessibilidade a todos. Portanto, nós não podemos ter escadas em áreas paisagísticas. E se tivermos, tem que ter a escada e a possibilidade também da rampa. Tá? E, bom, à medida que a gente faz com que os ambientes tenham maior copresença, a gente vai dizer que eles têm uma maior integração.
Tudo que está com mais conjuntividade, ele está mais integrado. Com mais eixos de circulação no meio, está mais integrado. Se tem um eixo de circulação que ele é grandão, você está no meio da muvuca, você está bem integrado. Mas se você está no fim do eixo de circulação, longe daquela muvuca, você diz que aquela situação está segregada, tá? Então, segregar quer dizer afastar algum planejamento da área onde está toda a socialização do espaço. Isso é termo que pode cair em prova, tá? O sentido dessas coisas e o significado desses conceitos aqui. Tá claro para vocês? Deixa eu mostrar alguns exemplos, voltando lá da área. Privacidade. Normalmente, gente, a gente diz que as áreas são públicas quanto mais a gente tem um potencial de copresença, e são privadas quanto menor o grau de copresença. Existe a questão também dos níveis de integração e de segregação. Quando a gente está falando de constitutividade, se a gente abre o primeiro nível de constitutividade e acessa alguma determinada atividade, a gente está no primeiro nível, ela é pública. Se a gente começa a abrir outra porta, atividade atrás de atividade, e você tem outros níveis, você vai alcançar outros níveis de privacidade. Quanto mais níveis você ultrapassar, mais você atinge um grau de... Onde é que você leu isso? Um grau de privacidade. Quanto menos níveis você precisar ultrapassar na constitutividade, mais você está lá num grau de publicidade do espaço. Ok? Respondido então, moçada, vamos ver uns exemplos rápidos, já que isso aqui na verdade nem é assunto tanto daqui. Não vou falar muito. Curvo é um espaço muito bom para copresença, para convexidade. Já o triângulo não é muito bom, porque as finas ninguém utiliza. Uma dica que eu vou dar para vocês: espaços muito grandes, quando você não está com a copresença bem abastecida, o ideal é você reduzir também. Vocês já viram, por exemplo, que quando o pessoal vai em boate e a boate não está bombando, chega lá, está vazio, fica o pessoal tudo empilhado no cantinho? Dono de boate inteligente, ele faz a boate conversível, ele coloca a divisória no meio. No dia que a boate não está bombando, ele fecha a metade, fica só a metade, ela está sempre cheia. Aí no dia que ele viu que começou a bombar, ele abre a divisória e ocupa o espaço inteiro. Isso é um truque de quem tem boate para parecer que não está bombando. Outra dica que é importante para vocês em termos de convexidade e de competição de espaços. Isso normalmente eu dou de maneira mais tranquila, com mais exemplos, quando eu estou dando a parte de arquitetura, mas como aqui eu tenho que compactar na aula de paisagismo, eu já estou dando os flashes para vocês de maneira rápida. Ambientes e áreas de convivência social, elas disputam pela presença do ser humano. Não criem áreas que têm utilidades parecidas, próximas umas das outras, porque se elas não estiverem próximas o suficiente para elas virarem uma só, uma vai competir com a outra e vai ganhar. Quem vai ganhar das duas normalmente? Quem tem maior quantidade de atributos copresenciais, quem tem mais conjuntividade, quem tem mais atividade atrativa, quem tem mais axialidade. Portanto, evitem dispersar atividades que têm a mesma finalidade, porque elas não tendem a funcionar bem, ok? Por exemplo, salão de danças, no caso da boate. Eu vou criar 2 salões de danças, todos 2 são de dance. Eu poderia criar um de rock e um de dance, que tudo bem, fica multicultural os ambientes. Mas se eu tiver 2 de dance, uma vai falir. A que estiver bombando mais, vai todo mundo para ela e a outra vai ficar fechada. Então você tem que tornar ou atividades diferentes ou fazer com que as duas virem uma só. Numa área de lazer, se você criar 2 coisas para socializar as pessoas e for muito parecido o que se faz em uma que faz na outra, gente, um vai falir e a outra vai ganhar. Então não funciona. Por exemplo, eu quero um canto para namorar. Eu vou no meu jardim criar um canto para namorar ali, outro aqui, outro aqui. Não funciona, gente. O canto de namorar tem que ser um. O que tiver a maior quantidade de privilégios e de questões copresenciais vai ganhar e os outros ninguém vai utilizar para namorar. Tá? Então estou dando só exemplos assim em flash para vocês.
Olha só o que acontece com as praças normalmente, o danado do coreto. Gente, coreto tinha importância antigamente porque as pessoas faziam eventos. O político vinha cá e proclamava alguma coisa, ele fazia propaganda eleitoral. Hoje em dia na televisão, na internet, tem outros meios, né? Então esse danado aqui, ele só serve para acabar com a socialização das pessoas. Então ele é um problema. O mesmo acontece com as fontes gregas, com as fontes das praças renascentistas que a gente não estudou ainda. A gente vai ver daqui a pouco que isso é um problema que é gerado por esse tipo de praça. Não vou falar muito aqui da questão referencial. Quem quiser saber de copresença aplicada a edificações, assiste minha aula de projeto lá na seção de arquitetura e urbanismo do meu site, no arquitetobrasilia.com. Também tem tudo lá na aulinha. Deixa eu ver se tem mais algum exemplo aqui direcionado mais para paisagismo. Isso aqui eu não vou falar, que está no meu vídeo. Aqui está legal, está um pouquinho mais voltado para a praça. Essa praça aqui, por exemplo, gente, ó, é uma praça que ela vai estar muito bem abastecida de copresença pelo seguinte: cada um desses prédios aqui tem postos de utilidades que estão dando acesso para um espaço que está fechado. Sem falar que o seguinte: o fato de termos volumes fechando o espaço vai dar convexidade. Lembra que eu falava que era convexidade? A sensação sensorial, a percepção sensorial de estar fechado e contido por um volume. Aí, normalmente, vocês costumam perguntar: e se eu fechar todo com árvores, não dá a sensação também de convexidade? Dá, mas nunca uma árvore, que é uma coisa vazada, que é rarefeita, ela dá a mesma sensação de convexidade que um edifício dá. Então não se garantam, em termos de convexidade, trabalhando com árvores do mesmo jeito que edifício. Nesse caso aqui, daria do mesmo jeito, porque apesar de ter um fechamento com volume arbóreo, tem bastante volume de edifício ao redor da praça, certo? E aqui, ó, nós temos várias atividades que acontecem que vão estar jogando sua construtividade para aqui para dentro. Ainda temos a proteção contra intempéries causadas pelas árvores, né? Rolou uma contemplação visual aqui, acho que é fraca. Se tivesse outras atividades acontecendo, ia ser bem legal, bem mais interessante. Praça dos Três Poderes aqui em Brasília. Qual a presença lá? É alta ou é baixa? Super baixa, porque contraria todos os princípios que a gente acabou de estudar. Vamos ver o primeiro: convexidade. Tem bastante volume de edifício aqui fechando a praça? Não tem. É uma praça que não tem convexidade. Tem construtividade? Tem um monte de portas de atividades abertas dando para cá? Não tem. Atividades atrativas. Qual é a atividade principal que tem aqui? Contemplação visual. Contemplação visual é a atividade mais fraca de todas, né? Se tivesse lanchonete aqui, ia aumentar a presença? Muito, porque comer é uma atividade atrativa básica do ser humano, então ia atrair bastante gente. Se aqui tivesse uma pancada de lanchonetes, restaurantes, isso aqui ia mudar de público. Para completar, a atividade de proteção ambiental acontece aqui de maneira inversa, né? A praça é quente, ela é toda ensolarada, toda concretada, não tem nenhuma proteção, e só aberta a gente tomando esse solzão com esse reflexo do piso quente. Ninguém aguenta essa praça. E outra, axialidade. Onde está o eixo de circulação principal da cidade, passa por aqui. Tem um outro que passa por aqui também, que estaria nesse contexto, mas ele é o finalzinho desse eixo de circulação, é a ponta da praça. Em axialidade, tudo que está no início da axialidade é forte, tudo que está no fim é fraco. Então aqui está no fim, então a axialidade é fraca. Gente, tecnicamente falando, não precisa de muita análise para descobrir por que a Praça dos Três Poderes ela é sempre vazia. Porque não existe nenhum fator copresencial que esteja sendo trabalhado aqui, acontecendo, de maneira enfática. Todos eles são fraquíssimos dentro da Praça dos Três Poderes. Olha um exemplo bonito aqui também de copresença. No caso dessa praça aqui, tem convexidade, tem axialidade, mas a convexidade foi partida por um elemento central que foi colocado no meio, então isso evita a socialização. Mas existem situações onde a gente tem quebra de axialidade que são favoráveis e até boas. Aqui, por exemplo,
colocaram uma coisa aqui no meio, né? Mas percebam que eles criaram estádios aqui para fazer um novo fechamento interno depois do elemento que foi colocado no centro. E outra, existem conduções axiais aqui, ó, que cruzam de um trecho ao outro da cidade, passando pelo meio da praça. Sem falar que na Europa, um dos ataques de proteção ambiental ocorre de maneira inversa do que acontece no Brasil. Aqui a gente quer ir para a praça para se esconder debaixo da árvore, né, para fugir do sol. Lá eles querem ir para a praça para tomar sol. E lá isso acontece, então eles são atraídos para a praça, porque lá é aberto e dá para tomar sol. Um exemplo bacana que a gente vai ver de copresença e que funciona muito bem são justamente as ágoras romanas. Ou por quê? A gente vai ter sempre o acesso delas a partir das estoas. Todo mundo lembra desses termos aí, dessas coisinhas que estudaram lá a história? Ágora, estoa, Acrópole vocês lembram, né? Acrópole está mais ou menos. Então, não espera que eu vou falar com detalhes não, porque se vocês que estudaram agora há pouco não lembram, imagina eu que foi bem lá mais para trás. Mas o basicão para paisagismo a gente pode saber aqui, veja só. O que são as estoas? As colunadas que tem a partir dos edifícios romanos, greco-romanos, tá? Dos povos helênicos. Essa possibilidade de estar passando por essas colunas, cada uma delas, gente, é uma constitutividade. Sabe o que isso quer dizer? A ágora é o nome das praças romanas. Que significado a praça romana tinha para falar dos dois, porque tinha nas duas civilizações? Que sentido as ágoras tinham para os povos helênicos? Gente, aqui nessa praça acontecia tudo. Acontecia propaganda política, acontecia diversão, acontecia consumo de comida, negociações, lavava-se roupa, vendia-se animais, verduras, joias, tudo acontecia nesse local. Ou seja, atividades atrativas, conjuntividade, uma cacetada, muitos acessos, e não era só isso. Os prédios públicos eram todos voltados para essa área, portanto a conjuntividade dava vários também, e aí várias atividades. Outra coisa, as ágoras aconteciam no meio da cidade. Vou voltar para o slide lá de paisagismo, para a gente voltar e ver que é isso mesmo. Lá era shopping, né? Oi? Lá era shopping, digamos que era um shopping melhor do que os shoppings de hoje em dia. Porque o shopping de hoje em dia é trancado, fechado, climatizado, cheio de normas de seguranças, cheio de um monte de coisa, né? Lá tinha, eu não posso falar, lá tinha inclusive os eventos sociais mais agradáveis, né? Tinha toda aquela suruba, aquela logia, aquela coisa toda acontecendo, que para eles era normal, né? Para a gente seria imoral, mas eles tinham muito mais diversão acontecendo aqui do que a gente. Tinha até a tal da cagadinha em grupo que a gente viu na aula passada, né? Que era super divertida, apesar de ser meio nojentinha, mas era divertido. No mínimo, né? Eu imagino que seja. Né? Se batendo papo e aí de repente lá o marinheiro do teu amigo passa por debaixo, né? Aí você sente aquele calorzinho, enfim. Mas eu estou querendo falar de qual presença, gente. Né, de nada disso. Olha o que acontece aqui. Ágora, praça principal da cidade. O que tinha ao redor? Prédios públicos. Os prédios públicos todos jogaram atividades para essa praça. As pessoas estavam fazendo venda aqui também com atividade forte. Inclusive, alguns dos imperadores romanos, eles iam fazer propaganda política aqui, porque eles sabiam que é aqui que estavam seus súditos, é aqui que estava o cidadão romano fazendo de tudo na vida dele. Tudo que o cidadão romano fazia no seu dia a dia acontecia aqui, inclusive a orgia, né? Que era uma coisa importantíssima para eles. Mas enfim, esquece a parte aí da sacanagem minha. Olha o que acontece. Os eixos de circulação principal que davam para outras cidades e até para o acesso da Acrópole passava pela ágora. Os espaços eram fechados porque os volumes edilícios eram todos montados ao redor da ágora. Gente, os gregos e os romanos, por consequência, eles davam uma lição de copresença nos arquitetos contemporâneos. Eles faziam socialização como nenhum de nós sabe fazer hoje em dia. O melhor exemplo de copresença que a gente adquire do passado vem das ágoras
helênicas, tá? Gregas, que depois viraram romano, certo? Por isso, mas aí naquela época chamava só porque não tinha televisão, né? O pessoal ia para as praças. Você sabe que tudo bem, né? Não tinha internet, não tinha televisão, mas você quer que eu te diga uma coisa? Nos locais onde a copresença é bem feita, com internet e televisão, o pessoal leva a internet e a televisão para assistir lá, de tão bom que o negócio é. Hoje em dia, os locais bons, eles botam o telão de TV e atraem a pessoa junto. E bota o canal, bota o sinal de Wi-Fi e está cheio de adolescente fora com o celular ligado, conectando. Às vezes o amigo está do lado, ele aqui conversando com o amigo pelo Wi-Fi, mas ele está afim. Fala, Bruno. Essa copresença dos gregos, dos romanos, não estaria bem mais ligada, porque eles aproveitavam os caminhos naturais das pessoas, a capacidade de planejar. Então, onde existia mais caminhos que as pessoas se encontravam, mais ali se formavam a ágora, se formavam os orgânicos, não estaria mais ligado a isso. Mais ou menos. A tendência natural do sítio? Não, Viva, não era bem assim não. Primeiro que os próprios gregos, eles não faziam implantação da cidade sem planejamento nenhum. A maioria dos povos da antiguidade planejavam a cidade sim, antes de colocar, não era uma coisa tão natural. Eles primeiro localizavam onde é que estava a água, depois que descobriam onde é que estava a água, no caso dos gregos, onde é que tinha um ponto alto para colocar a Acrópole, que era onde ia ficar os templos para as deusas, onde ia ficar os edifícios mais importantes de valor simbólico da civilização. E depois eles descobriam como é que era a melhor maneira de servir isso abaixo da Acrópole. Isso os gregos. Depois com os romanos, vocês vão estudar em urbanismo. Eu não vou saber falar em detalhes porque eu não sou professor de urbanismo. Vem um traçado urbano também romano que diz que tem a avenida principal que passa no local, depois as secundárias, e eles vão fazendo a trama urbana romana que tem toda uma lógica. Então era planejado sim, não era tão orgânico não, o lançamento deles. E eles faziam pensando onde as coisas poderiam acontecer de maneira melhor. Agora, obviamente que a localização da ágora e essa história delas acontecerem, antes de ser planejado, surgiu do contexto natural deles saberem onde as atividades iam acontecendo e eles reproduziam de novo esse efeito, né? Mas era planejado, tá? Não era por conta da questão orgânica, não. Existem, por exemplo, a gente vai ver no Brasil muito mais cidades orgânicas onde não se pensou na socialização no período contemporâneo do que naquele período antigo. O planejamento foi se perdendo um pouco na antiguidade clássica por conta das guerras. Os povos helênicos, eles pensavam em conquistar território e expandir. E aí um pouco do planejamento ia se perdendo. Mas existia planejamento sim. O que dizer que não existia planejamento? Deixa eu reformular. Eles começaram a planejar a água e o fórum humano a partir dessa tendência natural do sítio. Sim. Eles estudavam onde era a tendência natural de fluxo, de circulação e colocavam seus elementos ao redor disso. Coisa que nós, arquitetos, deveríamos fazer hoje em dia e a gente não sabe fazer. A gente não entende nada de copresença sem colocar os elementos aonde a gente acha que deve ser, sem considerar essas questões. É aí que eu queria que vocês chegassem. Tá, gente? Então vocês conseguiram entender praças, por que praça normalmente falem? Você não fecha ela direito, então você já não consegue se sentir protegido no espaço. Você não coloca vários pontos de acesso, você só tem um local para entrar. Aquele próprio local de entrar você já acha perigoso. Se você for acuado por um ladrão, você só entra por ali e só sai por ali. Você entra na praça, não tem uma circulação grande, aí você pensa, onde é que eu vou pegar ônibus? Eu estou convertendo para o período contemporâneo, né? Para que rua que eu vou depois quando eu sair dessa praça? Né? Estou falando de construtividade. Aí, não, desculpa, de axialidade. Aí você fez atividades. Pô, nessa praça não tem uma lanchonete, não tem um local para comer, vou lá para ficar que nem retardado olhando aquele chafariz? Não vou, né? Você está a fim de comer, namorar. Então, você precisa de uma atividade. E ainda por cima, na hora que você pensa que vai entrar na praça, tá cheio de escadaria para você subir aqueles níveis, vou cansar, vai doer meu joelho, vou nada, ainda mais que eu já estou velho, não vou fazer isso, né? Chegou a idade que ninguém mais quer fazer o percurso mais complicado, só que é o menor. Você quer falar? Então, a Praça das Fontes que o Guilherme fez perto do setor militar, ele não tem intenções copresenciais.
ali tem intenções mais simbólicas. Então, a intenção ali realmente não era chamar as pessoas para caixinha. Não, desculpa. Perto da torre? O que você quer falar dela? Qual é o seu questionamento sobre ela? Lá tem o quê? Tem uma atividade acontecendo do lado que é a torre, tem várias barracas com artesanato. Aí hoje em dia tem bastante barracas de alimentação. Está no meio da oficialidade principal da cidade. Ela tem um atrativo de contemplação visual forte, porque quem vai para a torre consegue ver todos os pontos turísticos da cidade. Então lá é um exemplo raro de contemplação visual forte. Lá tem bastante construtividade, porque todos os prédios públicos estão dando a visão, e vários hotéis que dão acesso para ela. Nossa, ali aquela praça das Fontes da Torre, ela é um ponto de super copresença. Ainda por cima valorizaram, botaram água para funcionar, iluminaram, né? Então lá é um bom exemplo de copresença. A proteção climática é bem arborizada em volta da praça. Mais ou menos, né? Um pouquinho arborizado. Eu não acho bem arborizado, não. Mas pelo menos tem a questão da umidade, porque ela tem um chafariz forte que joga bastante água e fica tudo úmido, né? Fica até molhado. No dia que eu fui para lá, eu trouxe um amigo aqui, ela estava jogando tanto água que as fotos da gente era tudo a gente molhada com a água do chafariz. Eu achei um barato, o dia estava quente, gostei. Deu, né, gente, para a gente entender a importância de copresença para paisagismo? E isso a gente vai herdar. O principal raciocínio de copresença que a gente herda da antiguidade vem dos gregos, tá? Guarda isso aí, que isso é importante, e vocês vão precisar disso para projetar para o aliás. O primeiro plano de tudo que vocês vão fazer, gente, tem fundo copresencial no planejamento, porque eu vou utilizar um pouquinho da mistura de Gordon Cullen com Kevin, esqueci o nome dos dois agora, que são os dois caras que mexem com percepção visual voltada para o urbanismo, e é com a presença pura que a gente vai fazer. E aqui uma cena típica, né, de um quadro renascentista que retrata como era a socialização, a Acrópole lá em cima, e aí Péricles declamando alguma coisa no meio da ágora. Enfim, a importância de você conseguir fazer um espaço que seja socialmente utilizado. Mas a gente vai herdar deles também algumas outras manifestações que são típicas dos povos helênicos. Sistema de arcadas romantes com os arcos plenos, né, que a gente vai entender como manifestação paisagística desse período. O transporte da água por gravidade através dos aquedutos. A gente vai considerar também os frontões comemorativos e a configuração de pavimentação a partir de pedra, que a gente vai ver tanto na Via Ápia quanto na Via Sacra. Na verdade, uma é trecho da outra, né? As duas são uma coisa só. Então, pavimentação de pedra é uma coisa que a gente vai aprender especialmente com esses povos aqui. Não que nos outros não tem, mas nós estamos configurando para algo do nosso estudo como herança vinda deles, tá bom? Que a gente usa até hoje em dia. Não é incomum perceber a presença disso em projetos paisagísticos. Bom, não vou falar muito do frontão romano, mas as características de todos os componentes, a coluna, o pedestal, o entablamento, a arquitrave, a cornija, todos esses elementos também vão compor a questão do frontão romano. Ele também é uma coisa que vai aparecer como elemento paisagístico nas composições. Por que eu estou falando paisagístico? É importante saber, gente, porque existem projetos, que vocês vão ver aqui em Brasília, por exemplo, tem um deles, que tem só o frontão e não tem prédio nenhum para trás, tá? E ele me parece como uma obra de arquitetura paisagística. Não tem edifício lá acontecendo. Então é importante vocês saberem que isso aqui pode comparecer com paisagismo. E é um exemplo que eu já falo tanto em aulas, né, que a gente precisa tocar em relação à importância de você estar trabalhando com a questão simbólica, e que, na minha opinião, é um erro esse que a gente tem aqui em Brasília. Eu já falei sobre isso em outras aulas, né? Acho que não precisa repetir. Eu falei nas aulas de paisagismo mesmo, né? Então já está gravado. Vou deixar isso para a aula que já passou mesmo. Outra coisa.
Eu não sei se eu já falei, então vou reforçar a questão das esculturas. É importante a gente salientar que a estatuária greco-romana, ela não é uma estatuária de características assim cortadas, né? Isso por conta das guerras que elas ficaram com esse formato. Então a gente vê muitas pessoas colocando um paisagismo que venha desse tipo de inspiração e coloca já cortado, e às vezes nem é querendo imitar a Vênus de Milos ou as estátuas tradicionais. Ele simplesmente é ignorante que não sabe o que está fazendo, está querendo fazer uma imitação greco-romana e coloca as peças cortadas como se fosse uma característica. Não é, porque simplesmente aconteceram as guerras nos períodos e cortaram-se os pedaços. Mas a gente vai ver sempre, normalmente, uma característica da estatuária greco-romana é que eles imitam não somente a perfeição da forma humana, como os gestos e sentimentos humanos são expressados nas estatuárias, e normalmente a intenção de imitar a escala humana. E isso vai comparecer também como característica e influência paisagística para o período contemporâneo. Essa escultura é uma escultura que eu acho bem interessante, eu guardo ela aí, porque ela conta uma história sobre... deixa eu botar ela aqui para eu controlar, porque eu já estou com dor no pescoço de ficar olhando para trás e conversando com vocês. Então ela mostra a história do Laconte, que é um sacerdote de Apolo, né, que remonta toda aquela história do cavalo de Troia. E enfim, o que se questionava durante o Renascimento era como é que era essa estátua aí. E durante o Renascimento foi feito um concurso para tentar descobrir como é que era, tentar aumentar a probabilidade. E o fato é que hoje em dia a gente já sabe, naquela época se imaginava assim: ou o Laconte estava dando uma pinta, gritando, dizendo que ai meu Deus, estou morrendo, a serpente está me pegando, ou ele realmente estava segurando a serpente para se proteger, como Rafael tentou recompor no desenho dele. E recentemente foi descoberto esse braço aí, o braço original, e ele realmente está do jeito que o Rafael recompunha. Bom, outra coisa que eu acho interessante que a gente pega aí dos povos helênicos, a fonte de Trevi, que fica lá em Roma. Gente, toda vez que os povos helênicos eles tinham uma grande conquista, eles erguiam ou um frontão ou uma grande fonte, porque inclusive essa fonte ela tinha utilidade não somente climática para amenizar a questão da humanidade, como era através delas que era feito o consumo de água, lavava-se roupa. O cidadão romano ele não tinha água dentro de casa, ele tinha que ir para a fonte para ter acesso à água de uso público. Então, normalmente em comemoração a esses eventos se fazia uma fonte como essa. Essa daqui especificamente não foi feita na antiguidade, ela já foi feita finalzinho de Renascimento, quase período contemporâneo. Mas como ela para mim é uma das mais lindas, eu trouxe ela para vocês darem uma olhada, só para que vocês fiquem com a imagem do que é manifestação de estatuária de origem greco-romana. E como que está presente não somente as formas como as expressões. Você vê que a maioria das estátuas que estão aí, elas não têm somente beleza, elas têm também sentimento, elas estão fazendo gestos, algumas estão fazendo gestos de ataque, outras fazendo gestos de glamour, de dor, enfim. E mais algumas fontes já do período mais contemporâneo, algumas modernas. Você vê que a maioria delas agora já estão muito mais com caráter de contemplação e de compensação climática do que de uso de subsistência como era no período antigo. E a gente encerra aqui o nosso papo sobre a contribuição do paisagismo das civilizações helênicos, ou seja, dos povos greco-romanos. Eu passei pelos povos orientais? Não. Então vamos congelar o vídeo aqui para poder ficar povos helênicos parte 1 e parte 2, e a gente continua com a outra aula já em outra civilização.